Muito bem, começando mais uma sessão. Bom, o último dia de vocês foi extremamente bagunçado. Uma investigação cujo resultou em só mais dúvidas e no fim não trouxe nenhuma resposta. Mas de qualquer jeito vocês ainda estão vivos, e é o que importa. Hoje é um dia muito importante. É o dia onde vocês vão ir finalmente para a capital. O dia que finalmente vai ter um enterro do Arconte que morreu. Existem muitas perguntas que estão sem respostas por conta dos últimos acontecimentos. Mas as pessoas cujo vocês vão encontrar lá vão deixar vocês ainda mais intrigados. Enfim, a sessão de hoje não começa no amanhecer, mas sim começa já no entardecer. Vocês acordaram, tiveram um dia normal, viram as crianças que estão fazendo as coisas delas, sendo crianças estúpidas. Vocês se arrumaram e juntamente ao Elos, vocês foram até a capital. Eu não quero esquipar tudo isso, de forma alguma. Porém, eu quero ficar num ponto bem específico. Vocês saíram do orfanato e vocês seguiram por uma floresta muito raliça de árvores. Era um lugar que parecia mais uma planície. É tão ralo que dá pra vocês verem o castelo da capital. Não é uma viagem que vai demorar tanto. Parece que o território de Mondstadt, mesmo sendo muito grande, é bem fácil de se locomover pela falta de obstáculos naturais que tem. Não existem muitas montanhas, muitas pedras que atrapalham o caminho de vocês ou nada do tipo. É só um caminho em reto. Até porque não existem inimigos aí. No momento, Janwei e Pats, vocês estão caminhando. Vocês estão levando algumas mochilas ali com alguns suprimentos de vocês, para vocês passarem algum tempo na capital. E ao mesmo tempo vocês tiveram que adaptar um pouco o estilinho de vocês. Alguns por conta da capital e outro mais pela falta de cuidado. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho do Elos e como que ficou o novo estilo dele. Em suma, sua aparência não mudou muito. Ele continua aquele mesmo cara quieto, sem muitas expressões. O único momento que vocês viram algo de diferente nele foi quando vocês mencionaram sobre o estado e sobre aquela criatura bizarra de ontem. De qualquer forma, o Elos ainda é, né, obviamente, um homem de estatura alta, média, de pele branca, que utiliza um chapéu negro, que nas suas abas possui 2 argolas de prata, bem pequenas. Ele tem cabelos negros, bem aparados, com uma franja bagunçada e avantajada, que esconde levemente seus óculos redondos, levemente quebradiços, cujo vocês percebem que tá bem remendado agora, dá pra ver que ele deve ter passado cola ali, literalmente. Seus olhos são prateados acinzentados, e no lado esquerdo do nariz possui um piercing de argola dourado, bem ornamentado. As suas vestimentas, atualmente, elas lembram roupas de aristocrata. Ele tá utilizando por cima de tudo um sobretudo com botões dourados de tom marrom e abaixo uma calça bem social, bem atípica dessa região. É aquele tipo de roupa que você só usa em situações especiais. E hoje é um dia bem especial. Além disso, ele tá com uma máscara no rosto que cobre assim toda a boca e o nariz dele. Vocês não sabem o motivo, mas o Elos é um cara muito misterioso pra ser questionado tão facilmente assim, pra fazer coisas como essa sem motivo. Além disso, ele ainda tá com aquele coldre dele na cintura e a rapieira dourada. Ele vai caminhando, tomando a frente e guiando o caminho de vocês. Até um momento em que ele encosta em uma árvore já ainda alguns quilômetros da capital, porém tá perto das fazendas da capital. Essas fazendas são as que mandam recursos e abastecem os suprimentos de lá. Mas pelo que vocês sabem, tá numa situação bem ruim a capital. Vocês param próximo a uma delas, não dentro, mas nas redondezas. O Elos, ele para e se encosta contra uma árvore. Ele abre uma espécie de cantil e começa a tomar um pouco de água. E diz: ele limpa a boca assim. Caramba, eu tô com muita preguiça de andar. E vocês, tá tudo bem? E ele olha pro Janwei primeiro. O Janwei, ele trocou um pouco a cabeça dele, né? Ele
Ele não tá na roupa de viagem, né? Como eu vou clicando pra não dar prestigiado. Calma aí. Seu áudio ficou muito ruim. Muito ruim. Oi. Mano, seu áudio ficou muito ruim. Tá ok? Não, tá muito abafado, tá muito zoado. Galera, Nossa senhora, mano. É só quando o cara joga RPG, né, velho? Nenhum outro momento. O cara tava conversando até agora. Fala de novo. calma, eu vou tirar a música. Talvez seja isso. Tá bom? Fala aí, continuamente. Uau. Tá. Dá 5 segundinhos sem falar nada e você começa a falar a partir de agora. Tá. Enfim. O John Wayne, como ele. Agora ele tá indo pra um lugar de mais prestígio, né? Ele resolveu trocar as roupas dele. Agora, ele não tá usando mais as roupas de viagem, mas sim as roupas que ele usa para eventos formais. Ele tem vestes assim, meio alaranjadas, com detalhes um pouco mais escuros e remetem a escamas de dragão. Ele tem uma roupa assim que fica até que como se fosse um sobretudo, assim, fica bem colado assim. Ele tem ombros assim meio pontudos na roupa, e como se fosse uma cauda assim uma cauda de terno assim na parte de trás, assim como uma calça social assim, meio bege com detalhes em dourado. Ele olha assim pro Elos e ele tava ali. O caminho inteiro que ele tá indo pra Mondstadt, ele tá muito mais preocupado com a aparência do que o normal. Ele não tava prestando muita atenção no que o Elos tá falando. Ele tá tipo com um espelho assim, e meio que retocando o delineado dele assim, e ele olha pro Elos e ele fala: o que você disse? Ele te olha fazendo uma cara, tipo... uma sobrancelha meio levantada, assim, como se estivesse dizendo, é sério, tá ligado? Mas ele não diz nada. Não é nada. Aí ele já troca o olhar pra Patis, assim, instantaneamente. Dá pra perceber que, tipo, ele tá... ao mesmo tempo que ele tá encostado ali na árvore, parece que ele tá cansado. Mas vocês nunca viram ele com uma expressão como essa. Ele vai respirando ofegante, assim. Ele olha em direção à fazenda, como se estivesse pensando alguma coisa. E aí, depois que ele se distrai, ele olha de novo pra Pat. A Patis, ela tá meio que olhando pro chão. Ela não trocou de roupa, até porque ela literalmente não tem mais nada que ela pode usar. Em geral, no máximo, no momento, as mudanças que são limites invisíveis é que agora o avental rosa que ela tinha disputado foi absolutamente destruído. Ela provavelmente vai jogar fora antes de estar na cidade. E que ela tá mais pra perto do chão, sabe? Ela não parece estar tentando voar. E outra coisa, se o Zangwei permitir, ela no momento parece... ela teria escondido a orelha dela dentro da mala dela. Por causa do... que no momento tem uma organização inteira especificamente procurando gente com a Aurela, que é os caras dos cemitérios. Ela consegue tipo separar a auréola dela do corpo? Consegue. A minha interpretação é que desde que ela fique perto da Aurela, fica de boa. Se fica longe, a Aurela começa a atravessar as coisas até chegar a ela. Sim, então sim. beleza. Então eu deixo ali. Eu olho pra Pages, assim, né? O Jean ele olha e ele fala: nossa, você tá completamente acabado. Nós vamos retocar esse seu visual assim que nós chegamos na cidade. Eu acredito que eles devem ter algum vendedor especializado para esse tipo de coisa. Entendi. Bem.
O Elos, ele olha em direção a vocês, assim. Vocês não estão cansados, assim, de forma alguma. Dá pra imaginar que vocês estão caminhando há 1h30. São alguns quilômetros de caminhada até a capital, sabe? O John Wayne, apesar de ele não ter nenhuma experiência de combate, ele é bem habitado a andar longas distâncias, né? Por conta que ele já tá viajando há um tempo. Então, no caso, ele estaria tipo, só muito distraído com a maquiagem para prestar atenção em qualquer outra coisa. A Pads literalmente não anda. O Elos, ele fica olhando pra vocês, assim, tipo, perguntando de que mundo vocês vivem que vocês não se cansam. Mas enfim, ele se desencosta depois de tomar mais um gole do cantil e diz: olha, por favor, na capital não saiam de perto de mim. Por favor. O evento vai ser à noite. E aí ele olha especificadamente pra Patsy. Não faça nada que eu não faria. Eu não te conheço, como é que eu vou saber isso? Você vai entender. Ai, vamos. E ele vai andando assim, tipo, que nem um senhor, assim, morto, cansado, devagar, sabe? Já ofegante, assim, já não aguenta mais. A gente tá matando, velho. É assim que a gente rola os itens dele. A gente vai se andar muito. Sim. Sim. Você parece estar precisando de uma hidratação, né? Talvez você esteja interessado em um creme hidratante? Não. É por causa desse creme que ele não sua. Nem zoando. Tanto faz. Eu não preciso disso daí, não. Ele vai andando assim, morto. Elos, você tá fazendo um rio. Não, isso não é nada demais. Eu tô super acostumado a andar essa distância. Entendi. Mas você poderia andar mais com creme. Não, esqueci, enfim. O John, ele olha pra Pages assim e ele fica meio em dúvida assim, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Ela quer dinheiro. Ela olha pra você. Ele olha assim. Ele fica tipo. Ele começa a fazer tipo um 5 a cabeça assim. Ele olha pra Pages e ele tá tipo. Então quer dizer que você entendeu? Entendeu. Ela, baseado nas respostas que você deu até agora pra ela sobre a vida, ela tá entendendo. E ele vai, tipo, acenando lentamente com a cabeça. Tipo, os dois estão acenando com a cabeça, tipo, e aumentando em velocidade, assim. Sim. O Elos tá olhando com... E ele olha de novo pro Elos, assim, com um sorriso bem maior do que ele tinha antes. Ele tá meio preocupado. Ele tá bem preocupado, assim. Tá tentando só andar, velho. Esse é o objetivo dele. Bom, se você sentir que você esteja necessitado de alguma coisa em algum momento, você pode contar comigo. Eu tenho tudo que você precisa. Não tinha aquele negócio, não era um creme, aquele perfume especificamente para das pernas que ajuda meio que a aliviar as juntas? É verdade. Eu tenho um desse também, se você... Tudo isso a gente tá fazendo enquanto andando. Só pra... A gente não tá parado enchendo o saco dela. A gente não tá tipo parado, a gente tá tipo andando. O Elos, ele tá andando, sabe aquele meme da tartaruga e da lebre? Ele tá que nem a tartaruga, assim, se esforçando muito. Enquanto vocês vão tentando vender o creme pra ele, vocês andam um pouquinho mais, vocês passam, vai dizer assim, mais de 1 quilômetro andando só, tentando vender alguma coisa pra ele, mas ele tá mais focado em chegar vivo no lugar. Vocês se aproximam e vocês finalmente chegam nas fazendas. Ao chegarem nesse ambiente, é perceptível que é tipo assim, 2 enormes fazendas, uma do lado da outra, basicamente. Tipo fazenda de criação de gado. Cada fazenda tem o tamanho do orfanato e dos locais ao redor do orfanato, basicamente. É como se tivesse 2 orfanatos ali, a diferença é que é só fazenda.
Dá pra ver, tem gado, tem boi, tem galinha, tem tudo ali, tá ligado? Tudo que uma fazenda precisaria ter. Vocês passam por ela e vocês chegam num enorme portão. Você já começa a perceber algo, John Way. Você chega num terreno meio asfaltado, né? Não é asfalto, mas é uma terra lisa. Não é mais grama. E faz tempo que você não vê isso. Faz muito tempo que você não vê isso. Não. Parece que você finalmente chegou numa cidade do seu calibre, entendeu? Quando vocês chegam nesse portão, há 2 guardas. Eles olham assim e estão, tipo, passando uma... Como posso dizer? Tipo, uma triagem, assim, na frente do portão. Vendo quem pode e quem não pode entrar. E tem várias pessoas. Tem carroça, tem gente, tem cavalo. Tem muita coisa. Muita coisa. O Elos entra na fila juntamente a vocês. E nessa hora, assim, ele já começa a respirar de volta e já, né, recobra todo o fôlego dele. Vocês começam a andar um pouquinho mais na fila. E chega a vez de vocês. Dá pra ver que tem pessoas ali de todo tipo de classe social. Pessoas mais altas, mais baixas, mais ricas e mais pobres. Dá pra ver que tem gente que cria gado e tem gente que tá ali que é nobre. Mas vocês não reconhecem ninguém ali que vocês já viram anteriormente. De qualquer forma, quando chega a vez de vocês, o Elos, ele vai primeiro. Ele aparece assim na frente e um guarda diz: Groove. E o Elos responde: Groove. Você veio aqui pelo quê? Mostre seu visto. Nessa hora, o Elos, ele mostra uma espécie de papel. Quando você vê isso, John Way, você lembra, né, sobre as identidades de Liyue, né? Que cada uma tem uma cor, uma textura, às vezes um material diferente que remete à sua classe. Esse papel é o que você é. E ali, tudo que esse papel é um papel e um carimbo. Ponto. Uma coisa que facilmente seria falsificada em Liyue. É um papel e um carimbo. O guarda olha. Você pode passar. Ele passa e um pouquinho antes dele, né, sair de perto de vocês, ele diz: E esses 2 aí estão comigo. E aí ele olha assim pra trás, o guarda. Precisamos da autenticação deles. Aí ele olha pra você assim, John Way. E aí ele olha pra Patsy. Ele olha já meio estranho. Porque ele olha pro John Way, beleza. Estrangeiro. Aí ele olha pra Patsy. E o olho dele já dá uma regalada. E ele literalmente diz: Que porra é essa? Desculpa. Deixa eu sacar. No momento, a aparência da Patsy é literalmente uma criança normal. Então... Ele olhou pra uma criança normal e o gente falou: Que porra é essa? Ela tem cabelo rosa. Desculpa. Cabelo rosa não. Ela tem cabelo rosa? Não, par. Eu castanho normal. Ai, castanho. Se você quiser, pinta de rosa. O guarda diz: Desculpa o meu linguajar. Eu preciso da autenticação do pai e da filha. E ele estende a mão. Ok, eu olho pra Paz assim, eu chego perto do ouvido dela. E eu falo: esses vistos só com carimbo. Esse tipo de coisa seria facilmente falsificada em que claramente o sistema de autenticação desse país está ultrapassado. Mas você está bem. O John ele volta pra forma usual dele, né? E ele dá aquele sorriso e ele chega perto dos guardas e ele fala: Saudações, guardas da cidade de Mondstadt. Meu nome é John Way, representante da família Chen. Eu venho aqui acompanhado do Els para atender ao funeral do Arconte que infelizmente passou para a próxima vida. E eu mostro o meu visto, foda. Ele pega seu visto, dá uma olhada. O que é isso? Ele cheira. Aí, Bruno. Aí ele chama um guarda do lado. O que foi? E ele olha assim, tipo, meio que se tremendo assim. Dá uma olhada nisso daqui. Ele joga o teu visto. Todo pimposo seu visto, assim, o mais foda, o mais. Ele joga no ar, como se não fosse nada. O guarda, denominado como Bruno, pega. O que é isso? Deve ser um visto. Da onde que é isso? Eu acho que é de Liyue. E
se eu não me engano, vistos dessa cor são de pessoas de prestígio. Ah, de prestígio, é? Então me dá essa merda aqui. E ele arranca da mão dele com uma brutalidade. E o John, ele tá tipo assim, vocês podem ser um pouco mais cuidadosos, por favor. Hã? E Nada. ele te pergunta assim, como se não tivesse te ouvido, assim. É contigo. Vai em frente. Enfim, você pode entrar. E o da sua filha? E ele já olha pra ela. Ela levanta o RG. Com Jang escrito mesmo. Ele olha pra isso. E vocês conseguem ver algo. Ele pega o visto, ele olha pra você assim. Sabe aquela cena do... Acho que é Bad Guys o nome do filme. Acho que é Bad Guys. Que aí é o cara olhando o RG do McLovin, encarando ele assim. É essa cena, assim. O guarda encarando a Pads e comparando. O rosto da Pads na RG, tipo, desenhado. Assim. Uma foto dela. Mas peraí, isso é um race oficial, né? Ele fica encarando, comparando. E quantos anos você tem? Ele tá perguntando pra Paty. Ela tem... anos. O quê? Eu tenho anos. Ô Bruno, escuta essa coisa aqui falando. Aí ele vai vindo um guarda todo magricelo, todo kawaii assim, na direção da Paty. O quê? Repete sua idade aí. E aí vocês veem o outro guarda que não dá nenhuma risada. E aí pessoas atrás de vocês começam a falar: ei, acelera essa fila aí! Eu quero entrar, o meu boi vai morrer de fome! E aí ele fala: ai, tá bom, entra. E aí vocês... E, tipo, o guarda vai só empurrando vocês, assim, pra dentro. O jeito que os guardas veem ela entrando pra dentro é... Peraí, deixa eu pegar o negócio. Ela vem meio que andando meio arrastada pelo chão. Tipo, dessa forma aí. Dos vídeos que eu mandei. Ela vai andando assim. Você vai girando? Eu vou incluir girando também, porque sim. Eu adoro esse cara, velho. Enfim. Vocês adentram a grande cidade de Mondstadt. Deixa eu botar o tema aqui. Ao adentrarem, uma enorme passagem asfaltada. Vocês passam por debaixo dessa ponte. E quando vocês veem uma cidade gigantesca medieval. Pra você, John Way, que viveu em Liyue, uma terra mais, vamos dizer assim, né, de um tempo mais evoluído, entre aspas, isso daí que você tá vendo é um museu. Só tem casa velha. Tem gente que anda a cavalo aí, entendeu? E ao mesmo tempo é uma via única. Você fica pensando, tipo, que tipo de cidade? Só tem uma avenida, sabe? Uma via única. Mas de qualquer jeito vocês percebem qual que é a ideia. A ideia é que todo mundo que entre tenha como a ideia principal o castelo. Essa via única, ela conecta a outras entradas laterais, que levam a outras partes da cidade. Mas no geral, se você só andar pra frente, você vai parar no castelo. E falando do castelo, ele é um enorme castelo com um teto meio azulado. Você nota que a torre principal do castelo não é só uma torre, é um moinho de vento. O que representa a cidade, né? O que pelo menos representava ela, a cidade dos ventos. Enfim, uma coisa que vocês percebem, tem muito moinho. É moinho em todo lugar. Moinho. É muito moinho. Ao mesmo tempo, à direita de vocês notam que tem uma diferença nas casas. Tem casas mais largas, tem casas mais pequenas, casas mais estruturadas, enfim. Dá pra ver que existe uma lambança total nas classes daí. Não dá pra entender onde é uma zona mais pobre ou uma zona mais rica. Ou pelo menos não deixa entender. Enfim, vocês vão seguindo essa via única enquanto vocês apreciam a cidade. O Elos vai caminhando assim com a cabeça baixa, como se estivesse desconfortável com alguma coisa, mas vocês não têm certeza. Ele diz: então, vamos comprar uma arma pra você primeiro, John Way.
Eu conheço. Uma arma, é? Eu conheço um lugar muito bom. Bem, eu tenho algumas ideias do que eu poderia usar para me defender. Enfim, quando a gente chegar lá, você pode se decidir. Mas esse cara que eu conheço, ele faz um ótimo preço, mas ele não... Bom, ele é meio difícil de se comunicar. Ah, não se preocupe. Isso é comigo mesmo. Acho que ele falou pra mim, né? Eu nem sei de onde ele é. Na verdade, eu não conheço ninguém que saiba. Mas o que importa é que ele faz o seu trabalho da maneira correta. Enfim, vamos indo. E ele vai caminhando pela via principal. Enquanto vocês caminham por lá, vocês subitamente, assim, tipo, é uma via única, é uma grande avenida, e aí tem gente indo e vindo, então é muito difícil de andar. É muito difícil. É a 25 de março, é isso. É isso, resumir. E é muito difícil, tá bem difícil. Vocês subitamente escutam um sino tocando lá nas distâncias. Parece que é um sino vindo daquele moinho do castelo. Todo mundo olha e... Nessa hora, todo mundo levanta as mãos e diz Groove Relarcon! E volta a caminhar. Todo mundo para e diz isso. Todo mundo ao mesmo tempo. E volta a caminhar normalmente. O Elos não para, ele não fala, ele só continua andando assim reto e vai tentando se esgueirar pelas pessoas. Enquanto vocês caminham, vocês vão se aproximando cada vez mais do centro dessa avenida. É uma avenida bem longa, bem extensa. E dá pra ver que é uma cidade estruturada nessa avenida. Eis que o Elos, ele faz uma curva pra dentro, entrando em uma das entradas à esquerda. Vocês continuam seguindo ele, e vocês vão vendo que vocês estão indo em direção a uma enorme casa, com uma tábua que tem um símbolo de ferreiro, o que claramente remete que é um ferreiro. Ao se aproximarem, o Elos é o primeiro a entrar. Ele abre e faz aquele sonzinho de sino na porta. Dá pra ver que tem bastante gente ali. É um lugar bem movimentado. Ao vocês entrarem, vocês conseguem ver bonecos de palha, todos manchados e ferrados, porque alguém deve ter atacado. Stands cheios de arma. E ao mesmo tempo vidraças mostrando espadas, lanças. Uou! Coisas tipo, pra guerreiro mesmo, sabe? Pra matar. E, num balcão, vocês não veem ninguém. Mas tá todo mundo observando as armas. O Elos olha pra você assim, John, e diz: escolha uma. Ok. Uma coisa de se mencionar, né? Enquanto ele tava andando, mano, pelas ruas, ele tava andando e desviando das pessoas, assim, feliz, cara. Como se fosse, tipo, a segunda casa dele, assim. Como se fosse, tipo, a coisa que ele mais tá acostumado a fazer, andando desviando de pessoa no meio de um centro. E aí ele chega, né, nesse ferreiro, assim. Ele ainda tava meio que se olhando no espelho. Ele olha assim, eu nem percebi que nós chegamos. Enfim, eu agradeço o que. E daí ele entra na loja também. E ele vai olhando assim, ele dá uma olhada meio que em todas as armas, né? Como Liyue, assim, é um povo bem tradicional chinês, ou de inspiração chinesa, ele vai olhando assim várias figuras, né, famosas que ele conhece de Liyue, usavam lanças, né, ou coisas similares a lanças, né? Meio que da cultura da nação. Então ele olha assim, ele olha uma lança assim, com uma lança assim que ele acha que seja assim, é parecido com uma guandao, né? Uma guandao chinesa. E ele olha assim, e ele vai pegar e ficar olhando por um tempo. E aí ele olha pra Paz. Você vai procurando assim, você vê lanças de todo tipo, mas nenhuma se assemelha tanto ao que você quer. Mas você acha uma que lembra um pouco o estilo que você procura. Para os seus padrões, não custa muito.
Não é um preço muito exacerbado, assim, nada. Mas não é a lança que talvez o John Wayne diria que é a perfeita. Mas você olha pra Patsy, você quer falar o quê? A Pads no momento, ela teria achado o equivalente de um Blunderbuss ou alguma arma da hora em alguma parede. E ela meio que, pra não dizer que ela não tá voando, ela... Sabe quando, no Minecraft, quando você se aproxima de uma parede e... de uma parede com escada e você vai subindo? Sim. É exatamente isso que ela tá fazendo em direção à Blunderbuss. Uhum. O John Wayne, ele chega assim, próximo da lança, ele pega e ele fala: eu sempre achei esse tipo de arma é bem conhecido na nossa região como algo que é extremamente elegante, mas eu sinto que eu gostaria de adicionar alguns detalhes. Eu não estou exatamente super feliz com isso. Você saberia me dizer onde fica o ferreiro? E ele olha pro Elos assim. O Elos já tá falando com o ferreiro. Quando você olha, ele tá no balcão falando com uma figura. Tipo uma coisa que você nunca viu na sua vida. Tá o Elos de frente, né? Pra uma figura que é um homem... Parece um homem alto, muito musculoso. Musculoso demais. Demais. Tudo que ele tem é uma roupa rasgada. Ele não tem cabelo e tem chifres na cabeça. O Elos tá fazendo símbolos pra ele. E o homem responde com os mesmos símbolos. Ele pega a rapieira do Elos e vai pra parte dos fundos. Ele olha pra você e ele percebe que você tava encarando ele. E ele diz: precisa de alguma coisa? Eu gostei dessa arma, mas eu gostaria de fazer alguns ajustes. Nesse caso, seria melhor você pedir uma sob medida, não é? Eu acho que essa é uma boa referência pra começar. Não seria melhor a gente comprar os materiais? Aí ele vai, tipo, dizendo a visão e ele olha pra Pads escalando uma vidraça. Ele vai até ela e segura ela o mais rápido possível. E volta pra você. E aquilo? Ela aponta para o Blunderbuss. Shhh. Não faça nada que eu não faria. Tá me entendendo que você não iria tentar ver o que é aquilo? Sim. Enfim. Bem, se você souber onde tem uma loja de materiais por aqui, eu agradeceria. Bom, esse cara aqui também vende materiais, mas talvez não sejam o que você quer. Você tem alguma referência? Tipo, de material, de coisa que te chame a atenção? Bem, essa arma ela é prática, mas é simples demais, se é que você me entende. Ela falta um pouco de personalidade. Além disso, eu acharia interessante mais uma ponta. O quê? Exatamente. Ele aponta pra ponta da lança, né? Eu gostaria de uma dessas, só que na parte de trás. O Elos olha com uma cara, tipo... A mesma cara que ele olhou pra você mais cedo, tipo... É sério? Mas ele não diz nada. Ele não questiona, é o seu gosto. E nessa hora o ferreiro volta. Você repara melhor nele. E aí você só vê que ele tem uma pele verde. Você nunca viu isso na sua vida. Mas você sabe que existem diversas raças no mundo de Teyvat. Enfim... Ele se aproxima, o ferreiro, e olha pra vocês, faz uma troca de sinais rápidas com o Elos, e o Elos responde com os mesmos sinais. Sinceramente, se não fosse você, eu não sei quem conseguiria consertar a rapieira. E vocês veem que, né, a rapieira que tava quebrada na ponta ali, na verdade, agora ela tem uma ponta, ou seja, a rapieira que vocês usaram o tempo todo tava quebrada. Agora ela tem uma ponta. Dá pra ver, assim, uma ponta dourada e tal. E ele consertou super rápido. Nessa hora o Elos aponta pra você, Patsy, e faz alguns sinais pro ferreiro, e o ferreiro responde os sinais. E o Elos só te diz: agora ele vai te colocar numa caixa.
Hã? E ele começa. E o Eros vai, tipo, indo meio que, tipo, te entregar, assim, pra ele. Começa a tocar a música dos Crudes e ela tá vendo pra fora da porta. Pra fora. A música dos crudes deles correndo. Sim, e que eu tô com o exato movimento que eu descrevi antes. Vai correndo que nem os crudes. Quando você corre, assim, o Eros, ele só olha, assim. Ele nem faz nada. Ele só olha pro John Wayne. Esse daqui é o ferreiro. Ele não fala a nossa língua, mas por certos gestos ele consegue te compreender. Ou pela escrita. Mas eu acredito que você escreve também na língua de Liwi, então não adianta muito. Não se preocupe, você está diante da coisa que eu mais sei fazer, irmão. Nessa hora, Pedro. o Elos ele olha pra você assim. Então tá bom, eu tô indo atrás daquilo. E ele aponta pra Paty, correndo com o tema do Crudes, assim. Ele começa a tocar. Que porra. Ele vai indo atrás de você, assim, tipo, caminhando. E fica você, né, John Wayne, e o ferreiro. Vai ter disputa de rolagem aqui rapidinho entre eu e ele. Você vai perder. Eu vou chegando perto do ferreiro, assim. Eu olho assim, meio que na direção dele, né? Que ele é maior do que eu. E eu faço assim meio que uma saudação, meio que me agachando, né, da cintura pra cima, assim. Uma saudação meio asiática, assim. E eu olho pra ele. E tipo, eu vou tentar me comunicar com ele por meio de gestos, assim, ó. E eu quero tentar, tipo, deixar o mais claro possível, tipo, eu quero a parte da... uma lança igual essa, mas com uma parte a mais pra deixar simétrico a parte de cima com a parte de baixo. Joga um carisma. Eu jogo quantos dados? Joga de acordo com seus pontos de maestria. É um padrão mais a quantidade de pontos. Então, no caso... 2, 3... No caso eu tenho 5 dados? Sim. Mas você pode jogar tipo um por vez e você pode escolher se você quer roletar. Tá. Vai roletar isso daí? Aham. E esse aí? Tá. Esse aí tá bom. Certo? Ele olha pra você. Inicialmente ele não entende nada. Em seguida ele meio que entende que é tipo uma saudação e tal. Ele estende a mão pra você. Tipo, como se quisesse apertar sua mão, né? Eu aperto. Você aperta a mão e você só escuta o tema dos Crude parando assim. E, tipo, você olha pra Patsy e ela foi brutalmente capturada. E ela tá dentro de uma planta. E o Eros tá carregando ela, assim. Só tem a cabecinha dela de fora. Ganhou por um. Eu olho assim, eu ignoro brutalmente. Tá todo mundo da loja observando vocês, assim, achando vocês meio, como que se diz, caipiras. Eles estão observando um cara sequestrando uma criança e estão fazendo nada só. E eu vou comunicar com o vendedor pra falar o que eu disse. Vá, comunique-se. Eu tenho que jogar outro dado? Não, primeiro você fala. Você não falou nada? Ah, não, eu tinha dito. Era tipo, eu quero basicamente comunicar que eu quero deixar a lança simétrica. Tá. Joga. Você ainda tem mais. São 5, né? Que você tem? Eu tenho 3 dados. Então você pode jogar mais os dados aí. E aí você escolhe se você quer roletar por agora. E deixa isso, né? Beleza. Como que você sinaliza isso daí pra ele? Eu aponto assim pra parte de cima, né? E aí eu meio que tento meio que sinalizar pra ele duplicar assim a parte de trás. E pode deixar que a parte da aparência eu mesmo faço. Tipo, a parte de customizar. Eu só preciso que ele adicione uma ponta a mais.
ele compreende totalmente, ele faz um ok assim com a mão. Ele já encosta assim ele vai tipo, passando a mão na lança assim e fazendo um símbolo de dinheiro. E ele quer saber seu orçamento. Você consegue compreender? Quanto que eu tenho de orçamento aí? Vamos lá. Dá pra considerar que você é uma pessoa de classe alta. Você tem grana e você vem de um lugar onde tem muita grana. Dinheiro pra você não é um problema, mas você sabe que existem armas que ressonam muito com a pessoa. E isso não vem exatamente do porque a arma foi tipo, porque o cara treinou muito com a arma. É porque a arma é especial. Ela se tornou especial e combina com a pessoa. Você tem dinheiro suficiente pra fazer uma arma que combine com você. Só que se talvez um dia você ficar forte demais, essa arma não vai mais ressoar, porque ela tá combinando com o seu eu atual. O que eu quero dizer é que você pode ser bem livre, porque seu orçamento é bem alto. Eu falo, né, pra ele assim, não, então... eu boto meio que... eu boto assim, uma quantidade razoável de moura na mesa. E eu vou tentar... Eu vou tentar negociar com ele, porque eu vou pedir uma arma sob medida, eu vou pagar à vista, eu vou pagar tipo na hora. À vista? Macho, você é muito rico. Eu esqueci. Então eu quero um desconto. Ixi. Eu vou pedir o desconto. Joga um D100. E aí o Elos, ele vai tipo... Você dá pra ver que o Elos, ele tá caminhando com a Patsy. Ela tá tipo num bulbo de flor. E ele tá tipo segurando ela no braço. E ele tá mostrando pra você a arma que você tava tentando subir, Patsy. Tá feliz agora? Sim. Pena que você não pode empunhar isso. Limite de peso, 3. O peso da arma, 100. Eu vou achar uma versão menor um dia. Tamanho de um palito de dente. Sim. Ocupa 0.1 de espaço. Aí sim a Patsy vai ter, né? Bastante coisa. Joga teu carisma aí, ô John Wayne. E aí eu vou pedir por mais ou menos 35% de desconto. O quê? Vamos lá. Caralho. Vamos ver se você vai ter essa sorte aí. Aí a gente vai negociando. Não, vamos ver se você vai ter toda essa sorte aí. Ok. Você diz 35. Ele... Calma aí. Você diz 35 e ele não fica muito satisfeito. Ele abaixa, tipo assim, como se estivesse pedindo pra você pedir menos. Talvez ele queira por volta dos 20%. Ok. Eu vou oferecer 30. Tá. 42. Ele faz tipo, mais ou menos com a mão. E ele tenta oferecer um 24. Seu último dado. Vamos lá. Nossa. 24. Você tenta manter o 30? Não, eu vou aceitar o 24. Tá, você... Ele faz tipo mais ou menos, ele faz um 24 e estende a mão. Como se estivesse pedindo pra fechar. Fala assim, ok. Bom o suficiente, daí eu fecho. Beleza, vocês fecham. Ele pega a lança, assim, vai dando uma olhada. Ele vai levando, assim, pra parte de trás. E ele escreve Tipo, você vê que quando ele escreve, o texto começa a meio que se traduzir na sua mente. Tá na língua de Mondstadt, mas você consegue ler e compreender por algum motivo. E tá escrito que o pedido vai demorar 2 dias pra ficar pronto, basicamente. E que você tem que retirar na loja. Ok. Quando ele vai saindo, você escuta ele falando: "Ei, Vegidoru", e vai passando assim pra parte de trás da loja. Ah, não. Enfim, parece que a sua negociação foi um sucesso. E dá pra ver que o Elos tá ali, tipo, só mostrando pra Patsy as armas, assim. E você, Patsy, você vê armas de todos os tipos. Você vê uma adaga que parece ser do seu tamanho. Tipo, do seu tamanho. Parece um punhal. Mas, tipo, ela é, tipo, do tamanho do seu corpo, tá? Não ela é proporcional. Ó, aquela ali é do seu tamanho, o Elos aponta. Meu Deus. Talvez um dia você fique grande o suficiente pra empunhar isso daí. Ele olha pra você, John Elos. Tá pronto? Eu diria que as negociações foram um sucesso. Que bom. Então, melhor a gente ir pro castelo. Enfim, o Elos sai na frente. E... Eu quero deixar um doce meu
na bancada do ferreiro e tipo um desenho meu, assim. Depois você desenha isso, por favor. Pode ser o John Wayne Nerd. Não. Deixa eu mostrar aqui na gravação. Esse John Wayne aqui, ó. É que não pode mostrar os Eu spoilers. deixo um desenho meu, assim, tipo, bem rabiscado, assim, e um doce na bancada. Ah, não. Beleza. Vocês vão saindo da... E é isso. Beleza, vocês vão saindo dali. O Elos, antes desse, ele diz Leven Rush. E ele faz um tchau. Dá pra ver uma mãozinha saindo por detrás das partes dos fundos, que é a mão do vendedor ali. Ele dá um tchau também. Enfim, o Elo sai, levando a Patsy no braço. E você aí, John Wayne, você também sai, né? Uhum. Muito bem. Ambos saem e vocês vão indo, né, em direção ao castelo agora. Muito bem, vocês vão caminhando até o castelo, indo, se aproximando cada vez mais. As ruas estão cada vez mais movimentadas. E agora vocês já conseguem reconhecer pessoas de vários locais. Vocês conseguem ver pessoas de muitos estilos e personalidades diferentes. E vocês conseguem ouvir pessoas falando outras línguas. Mas vocês não conseguem compreender por causa do barulho mortal que tá aí. É um barulho muito chato, tá muito ruim. Mas vocês vão se aproximando do castelo e dá pra ver que tem algumas poucas pessoas indo até lá. Enquanto vocês estão se aproximando, John Wayne, você já consegue reparar em uma pessoa. Lá longe, vocês conseguem ver uma figura feminina, meio alta, tá utilizando vestes negras assim, com detalhes em branco. Lembra bastante aqueles mantos de freira, de certa forma. Um óculos escuro e um cachimbo bem ornamentado assim. Cabelos brancos lisos, bem lisos e pele clara. É notável que essa figura tá, tipo, parada, encostada no castelo, como se estivesse esperando, sabe? Vocês vão se aproximando dessa figura bem familiar. E quando vocês se aproximam, o Elo diz: chegamos. Ela já olha. Ah, e aí? Boa tarde. Vocês tiveram uma boa noite depois do que aconteceu? E ela olha pra vocês. É a mesma moça do cachimbo que tá toda hora aparecendo pra vocês, próximo das redondezas do orfanato. Não? Eu digo assim, eu posso garantir que eu tive uma ótima noite depois dos acontecimentos. E você, como está? Ele ficou tremendo a noite inteira. Vocês são bem engraçados. Mas por que ela tá num bulbo? E aí ela olha pro Elos assim, carregando a Patsy num bulbo. Ela é perigosa. Era isso que uma caixa. É. E ela é perigosa. Entendi. Então vamos indo? Ela apaga o charuto e vai subindo as escadas. Ela sobe de um jeito elegante. Você repara, John Wayne, com sua experiência nesse assunto, que ela com certeza não é uma pessoa com uma falta de etiqueta. Ela é alguém que foi treinada. Tipo assim, ela não é qualquer um. Ok. Ela sobe as escadas e vocês notam algo na aparência dela, que não dava pra ver antes. No antebraço dela, vocês notam que há um corte assim no manto dela. E esse corte, né, que é um bagulho, dá pra ver que é de design. No antebraço esquerdo tem uma espécie de tatuagem, algum tipo de símbolo, mas não dá pra entender muito bem. Mas o que vocês entendem é que é alguma coisa vermelho. Tem a cor vermelha ali, mas vocês não conseguem enxergar. Enfim. Peraí, cor vermelha? É algum tipo de símbolo, alguma espécie de tatuagem, vocês não dá pra enxergar muito bem. Enfim, ela vai subindo e vocês vão indo atrás. Até que vocês entram no castelo principal. A principal parte de Mondstadt. Enfim, ao subirem, é um espaço enorme, gigantesco. É um grande salão pra frente, tudo de uma coloração clara, dá pra ver que é feita de mármore. Várias pilastras que deixam um lugar extremamente bonito. Várias figuras também, de várias nações. Dá pra vocês perceberem que ali tem bastante variedade de pessoas. E é bem notável que tem algumas figuras que chamam a atenção de vocês. Eu vou citar duas, que no momento estão aí e chamam a atenção de vocês. Primeira pessoa de
todas, tipo, mesmo que vocês conseguem ver, é um homem alto, de pele bronzeada, com cabelos, tipo, bagunçados pretos. Olhos vermelhos escarlate, e no topo da sua cabeça um chapéu negro com uma placa, com uma espécie de simbologia chinesa, cujo não dá pra ver dessa distância que vocês estão. Dá pra ver que ao lado dessa placa tem um lírio vermelho, e suas roupas são negras e possuem uns desenhos clarícios do mesmo lírio, só que dourado. Desce pra um complemento dessa mesma roupa, e a figura tá com os braços cruzados conversando com uma outra pessoa. Mas essa pessoa não é relevante. De costas, né, vocês não conseguem ver muita coisa. Mas essa pessoa, se vocês não se enganam, é o atual líder da funerária, o Wan Shen. Que vocês já viram ele. Um pouco distante dele, num canto da sala, tem uma outra aura chamando a atenção de vocês. Vocês nunca viram essa pessoa, vocês não sabem quem é, mas as vestes chamam a atenção. É alguém que não é daí. E assim, se vocês tivessem que teorizar, é de longe. Deixa eu pegar aqui. Aqui. No canto da sala tem uma pessoa. Tá encostada ali contra a parede, tá só olhando pro nada. Com os braços, tipo, meio que cruzados, que nem os de Villager, sabe? Com, tipo, cobrindo os braços com a roupa. É um homem de estatura alta e pele pálida. Cabelos de tom rosado claro, preso em formato de rabo de cavalo bem pequeno. Os olhos dele são escuros e várias cicatrizes ao redor do rosto. Ele tá utilizando uma espécie de uma roupa grande, cujo vocês não viram muita gente utilizando. Mas com os seus conhecimentos, John Wei, isso se chama Haori, e é uma roupa tradicional de Inazuma. Esse Haori dele, ele é vermelho vinho, com detalhes de bonsai dourados, que se interceptam até as regiões inferiores de suas vestes. Seu Hakama, que é a complementação do Haori, a parte de baixo, é negro, com os mesmos detalhes em dourados. E mesmo com essas vestes, vocês notam que ele tá todo relaxadão, assim. A parte dos ombros do Haori tá meio caído. O cabelo dele tá meio bagunçado na parte da frente. E ele tá só olhando pro nada, como se estivesse moscando. Vocês não percebem, tipo, nada de especial nele. Mas é uma pessoa que chama atenção pelas vestes diferentes. Enfim, vocês se aproximam daí. Quando vocês chegam, nesse exato momento que vocês chegam, os guardas que estavam recepcionando as pessoas na entrada, eles vão pra dentro e eles fecham a porta. E faz um barulho assim, que todo mundo fica quieto. Em seguida, sons de passo. São sons que enaltecem algum tipo de uma figura importante. E vocês escutam caminhando por todos, tipo, ecoando por todo o castelo. Se aproxima, ali à frente, uma pessoa. É uma figura de estatura média. Não é uma pessoa muito alta. É uma menina, cabelos vermelhos. Os mais vermelhos que vocês com certeza já viram na vida de vocês. É um escarlate puro, muito belo, que com certeza iria reludir, né, contra a luz do sol. Ela tem uma pele meio bronzeada, olhos arroxeados e tá utilizando uma espécie de um vestido branco, bem charmoso. Mas dá pra ver que o físico dela não condiz muito, porque é um físico meio treinado. É perceptível, mas nenhum tipo de cicatriz. Essa dama que se aproxima, ela vai acompanhada de 2 outros guardas. E atrás, né, dessa dama tem uma outra pessoa. É uma figura totalmente armadurada, com uma armadura bem pesada e meio alto. Deve ter por volta dos 1,90 m. Esse cara da armadura, nas costas, ele tá com uma espada bem grande, que é com certeza feita para se utilizar nas 2 mãos. Mas por a espada estar nas costas, vocês não conseguem ver muitos detalhes dessa arma. É uma armadura totalmente branca, platinada, que tipo assim, se encostasse uma sujeira vocês veriam. Bem diferente das outras, mas vocês não conseguem ver nenhum traço físico, tirando que é uma pessoa muito bem treinada. O mais musculoso daí, disparadamente. Com certeza ele rivaliza com o dono com o dono daquela ferraria que vocês viram. Enfim, essa dama se aproxima e diz: sejam bem-vindos a um evento trágico como esse. Viemos aqui contemplar a vida de uma grande pessoa, o Arconte que reinou essa terra desde que ele se tornou um dos nossos grandes membros, o Arconte Barbatos. Ele era uma pessoa incrível.
Mas infelizmente, o assassino que tirou a sua vida ainda sai impune por aí. Eu, como arconte representante de Natlan, me responsabilizo pelas ações que irão acontecer agora em Mondstadt. E pelo meu grande histórico de parceria com esta nação, eu direi que, enquanto ainda não for identificado para quem se irá passar a gnoses dele, eu irei auxiliar Mondstadt com qualquer ajuda. Neste salão estão apenas as figuras mais importantes, ou as figuras que foram selecionadas e convidadas para cá. É um evento para poucos, e que não deve ser vazado. Eu espero que vocês aproveitem o evento. E por enquanto, nosso banquete irá vir. Em breve nós teremos uma outra conversa. Aproveitem o evento. E nesse momento, vocês escutam uma grande quantidade de palmas, assim. As pessoas enaltecem essa figura. Obviamente é mais do que isso. Mas todo mundo bate palma. Até mesmo o cara que tava no canto viajando, ele bate palma, tipo, todo torto. Enfim, ela estende a mão pra cima assim e segura o punho, sinalizando para as pessoas pararem. Novamente, aproveitem o evento para não se entristecer com a morte do Arconte, e sim contemplar a vida bela que ele teve. Essa figura, ela dá meia volta e uma música calma começa a ser tocada por alguns músicos que se aproximam ali do evento. Eles estão tipo num canto ali do evento e eles começam a preparar as coisas deles ali pra tocar. É tipo um grupo de 3 músicos. Uma música calma e serena acompanha um evento doloroso como esse. De certa forma, para quem mora nessa região, é extremamente difícil perder o seu Arconte. E ainda mais passar pela dificuldade que eles estão passando. Mas para a maioria das pessoas aí é só mais um evento social da classe mais alta das pessoas. Mas o Elos, ele diz uma coisa para vocês, baixo, enquanto a música começa a tocar. Nas redondezas de vocês tem, né? No caso, Janway e Pads, vocês são os do centro. À direita do Janway tá o Elos. À esquerda do Janway tá a mulher da fumaça, né? O Elos, ele tá carregando a Pads e solta ela do bulbo. E ele diz pra vocês algo, bem baixinho, sem trocar olhares. Cuidado. As pessoas aqui não são confiáveis. Aqui todos estão mais ou menos pelo seu próprio objetivo. Essa Arconte também deve ter os seus motivos. Eu não me lembro de Nathan ter uma Arconte tão jovem. Enfim, eu estarei por aí. Podem aproveitar o evento por enquanto. Ele olha pra figura. Pra mulher, à sua esquerda, né, John? Maricosa. E ela, olha pra ele assim. Vamos, tá na hora. Ah, certo. Ela vai passando assim por vocês. Bye bye, a gente se vê em breve. E eles vão caminhando em direção à mesa de jantar, direto. Eles são os primeiros, assim, vão o mais rápido possível, assim, ó, pou. E, eles vão indo. Deixa eu apresentar o sistema desse local. Há muitas figuras importantes aí. Pessoas cujo vocês precisam conversar. Há um mistério que ainda não foi resolvido. De certa forma, todos compreendem isso. O que aconteceu por um Arconte ser assassinado? Talvez o culpado esteja aí. Talvez o culpado já tenha fugido. Talvez o culpado esteja morto. O fato é que informação é tudo. E vocês precisam tomar cuidado com a forma que vocês falam ela. Apresentando o sistema rapidamente, vocês vão ter um sistema de cenas. E essas cenas vão ser trocadas de acordo com as etapas do evento. Temos 3 etapas. O banquete, que é o momento atual. O discurso, que é o próximo momento. E a contemplação do corpo, que é o último momento. Cada cena restaura os dados de vocês. E vocês podem utilizar as contagens de dados que vocês têm. Por exemplo, Janway, você tem 5 dados de carisma. Você pode rolar os 5 dados dentro de uma cena. Porém, eles não vão voltar depois que você utilizar os 5. Mas, se passar a cena, eles restauram. Isso vale para qualquer dado. Um agilidade, um força,
uma inteligência, etc. A contagem de dados que vocês têm vai fazer total diferença aqui. Isso também vale pra você, Pats, né? Tomem cuidado com a forma com que vocês vão conversar e da forma que vocês vão agir. Porque todo mundo aí é alvo, de certa forma. Enfim, eu já falei sobre algumas figuras que estão aí no meio do evento. Mas eu vou deixar vocês tomarem a frente agora. Façam o que vocês quiserem. Vocês têm 30 minutos nessa cena. Eu vou ir direto no líder da funerária. Você vai querer ir junto, Pats? Vai querer estar distante? Vou ficar distante. Esse cara... Eu não sei exatamente o que tá acontecendo com ele, mas esse cara já... Um desses caras, se for múltiplos dele, já não viu uma vez. Muito bem. Você se aproxima dele, John Wayne. E ele tá conversando com uma outra figura. Um nobre aristocrata qualquer. Quando você se aproxima, ele olha meio assustado pra você. E diz... Eu posso te ajudar? Ele faz uma saudação, né? Saudações, Chang Hao. Eu segui a sua fala de que nós nos encontraríamos novamente. Olha só que... Não diria que é uma surpresa vê-lo aqui, mas certamente um prazer. O Chan Hao, ele olha pro aristocrata que tava conversando com ele e diz: em breve eu já falo com você. E o aristocrata respeita e vai indo em direção à mesa de banquete. Ele olha pra você e fala baixinho: a gente já se viu antes? Você repara, a voz dele tá meio diferente. Não é uma voz ácida, seca, como a que você ouviu naquele dia. A voz dele tá bem diferente. Tipo, não tão diferente, mas é perceptível. Nós nos encontramos na catedral. Que catedral? Uma catedral aqui perto. Aqui tem algumas catedrais. Na cidade, perto do acampamento de Hitcher. Ele tira o chapéuzinho dele ali e ele começa a passar assim a mão na cabeça, assim, tipo, meio coçando, sabe? Olha, você me desculpa, mas eu não lembro de você. Mas você quer falar alguma coisa comigo que eu deveria saber? Nesse momento, o John ele já meio que entendeu o que tá acontecendo, né? Mas ele vai dar uma fingida. Ele fala assim: não se preocupe, eu sei que você é uma pessoa ocupada e você deve ter conversado com muitas pessoas nessa festa e ao longo da sua jornada até aqui. Desculpe pela minha convicção de que você se lembraria de mim. John Wayne? Enfim. Eu já ouvi esse Sim. nome. Você não é de uma família nobre? Você é de Liui. Nossa, eu nem percebi que começa a colocar a mão na sua cara, analisar sua maquiagem. Você vê que ele tá muito mais espontâneo. Tipo, diferente daquele cara seco que você viu na catedral. Eu nem reparei, é uma maquiagem muito bem feita. Ai, eu adoro essas maquiagens, elas contemplam muito bem a vida, não é? Ele vai se afastando um pouco, assim. Sim. Que bom que você reparou. Eu normalmente boto muito esforço, né? Enfim. Eu agradeço os elogios. Mas eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Beleza. Vem com tudo. Eu tô preparado. Não tô não. Enfim. Você... Já conhecia o Arconte anteriormente? Antes de você fazer a pergunta aí, você vai estar querendo fazer alguma coisa, Pats, ou só tá distante observando? Ela provavelmente completamente evitaria esse cara. Então eu diria que ela está indo na direção do homem chateado do exército no canto. Homem triste. Muito bem. Em breve você vai poder interagir com ele. Enfim, o Chang Hao te responde: eu? Bom, eu conheço alguns arcontes, mas não ele. Eu só conhecia algumas poucas histórias. Mas não muito. A funerária Wantin é uma
uma empresa conhecida por realizar uma conexão com os espíritos. Vocês têm alguma relação com o funeral dele? Ah, Qual vai ser realizado? é claro. Eu quem vou conduzir o ritual de passagem. Eu sou incrível, não é? E faz, tipo... Ele faz uma pose, assim, tipo, se exibindo, com os braços cruzados, assim, bem bad boy. O John Wayne não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele acha que ele vai conseguir tirar bem mais informação desse cara do que quem ele estava conversando, entre aspas, anteriormente, né? Então ele fala: você por acaso ficou sabendo o que aconteceu com a Conte? Quer dizer, eu acho que é algo necessário para realizar um funeral e deixar todos cientes do que necessariamente ocorreu no momento do suposto crime. Não muito. É uma regra, meio que pra manter a privacidade dentro do ritual, que a pessoa que irá conduzir não pode saber o motivo do porquê ela morreu. Isso pode se misturar com sentimentos dentro do ritual e causar um tumulto. Pelo que eu sei, tem uma história dentro da minha família de uma pessoa que acabou fazendo isso e trouxe a pessoa de volta à vida. Dá pra acreditar? Um zumbi. Tipo... E começa a imitar um zumbi, assim. Por acaso você conhece mais alguém que por acaso seria mais próximo da Conte, você diria? Alguém que teria mais informações? Pelo que eu sei, pouquíssimo. Esse Arconte se isolou por muito tempo, então eu não sei se tem alguém próximo dele. Ninguém de Mondstadt, não é? Quer dizer, você é um compacto de Rio. É claro que você não saberia de alguém sobre Mondstadt, não é mesmo? Tem razão. Aí começa a passar assim a mão na cabeça, assim. A mão na cabeça. Tá certo. Deixa eu ver o que eu posso perguntar mais pra esse cara. Quando você pensa, eu vou ir pra Patis. Patis, Pode ir. uma pergunta. Você tá voando? Você tá caminhando? Como é que é? A Patis sabe andar? Eu acho que a Paz ela tá caminhando tipo, toda desembolsada, assim. Eu acho que ela tá engatinhando. Eu acho que ela tá rolando. Esse é o negócio, o jeito que ela anda normalmente é que ela simplesmente fica com os pés perto bastante do chão pra não ser perceptível que ela tá flutuando. Gênio. É assim que ela anda. Que nem aquele slickback. É a razão de eu ter descrito daquela forma o jeito que ela anda. Ela tá te arrastando. Gênia. Total. Sem movimentação, sem resistência nenhuma. Bom, você se aproxima dele. Dá pra ver que ele tá sozinho. Não tem ninguém perto dele, nem nada do tipo. Ele nem repara que você se aproxima. O que você quer falar? Oi, quem é tu? Ele troca o olhar e olha na sua direção. Você nota que no ombro dele, assim, pra dentro do Haori, tem uma espécie de emblema. Mas não dá pra ver direito o que é. Ele olha e ele te ignora. Qual cor? Parece roxo, mas não dá pra perceber. Ele tá perto de uma janela, tem uma luz assim que tá interferindo, mas parece um roxo. Por que tu tá depressivo? Ele te ignora de novo e não diz nada. Tá só encostado na parede olhando pra fora. Eu fico, tipo, observando ele mais perto. Em geral, para ele parecer que ela tá se aproximando, mas eu tô tentando ver se consigo ter uma olhada melhor no símbolo. Você vai se aproximando e ele olha pra você e diz: será que você pode não se aproximar? Vai, fala. Essa injeção que faz a gente se entender realmente me incomoda. Você tomou um desses. Pera aí, injeção? Você sabe que se você comer uma flor dá o mesmo efeito, né? Oi? Se você comer uma flor dá o mesmo efeito. Por que você... Você acha que fui eu que escolhi? Sacanagem. Quem escolheu? Ele parece que não ouviu e só continua olhando pra fora.
Ok. Qual o seu nome? Nome é Pat Parat. Leland. Yang. Shin. Shin. Manda o nome. Eu vou mandar. Bom dia, Shin. O que traz você a esse evento? Conhecia o Barbatos? Sei lá. Eu só fui obrigado a vir até aqui. Você tá aqui porque um chefe falou pra você, você tem que ir. Você acha que eu estaria aqui pra ver um corpo morto e contemplá-lo? Ele nem é da minha nação. Dá pra ver que é um cara bem sincero, bem reto, assim, ó. Pá! Não sei, mas as pessoas têm uns padrões diferentes, cada um. Tem gente que provavelmente, tipo, iria de muito longe pra ver o corpo de um arconte. Esse é o tipo de pessoa que não se importa com a própria nação. Só da sala. Ele aponta pra janela. Joga um dado de inteligência. Ele aponta pra janela, eu tô assumindo que ele quer dizer monster, mas eu vou rolar ainda assim. 49. Assim, ele aponta pra janela. E assim, se você pensar um pouco, ele aponta pra janela e aponta numa direção assim, que é pra trás, né? Tipo, pra frente da janela. Você já olhou o mapa. Você sabe que atrás de Mondstadt, atrás entre aspas, tipo, seguindo a frente de Mondstadt, ainda tem uma outra nação ali. Mas você não tem certeza. Você quer tentar dar um chute? Mas se você dá o chute, você tem que falar. Você tem que falar pra ele. Pera aí, pra trás de Mondstadt. Eu não sei se... Assim, eu não vou te dar uma direção pra você não descobrir. É que, tipo... Acho que de todos os personagens, ela... Não saberia. Atrás de Mondstadt, pelo que eu tô vendo aqui, é só... mar. Eu vou chutar. Eu, hein? Ou aquela outra que tem? Ele só suspira. Veja o nome do nome. Ele só suspira e diz, não. É óbvio que não. Mas você vai ficar aqui só me perguntando coisas? É? Como se tivesse coisa melhor pra você fazer ou pra eu fazer. Joga um carisma nisso daí. 44? Quando você diz isso, ele olha pra você com um olhar de que é alguém que não levou isso muito na esportiva. Por pouco a sua frase não saiu pela culatra. Por pouco. E você vê o símbolo dele brilhando um pouquinho. Como se, tipo assim... Ele não gostou do que você disse. Ao mesmo tempo, eu já vou trocar pro Jiang Wei. O que você pensou aí pra falar pro Chang Hao? Vamos ver. Eu falo pra ele. Eu tenho que dizer. Recentemente eu tive uma missão de encontrar um grupo chamado Os 13. Sabe? Essa visão deles de querer se livrar dos arcontes é algo que eu realmente não concordo. Então, eu gostaria de tratar esse tipo de questão pessoalmente. Você sabe alguma coisa sobre isso? Joga carisma. Você vai ter que tirar um dado da hora, hein?
E essa daqui vai ser a última pergunta, porque a gente já vai entrar pra próxima. Putz! What the heck? Enquanto a frase da Paty quase saiu pela culatra, a sua, lá ele, entrou direto. Entrou fundo, lá ele. Enfim, ele diz: a Tretzer. Ele começa a pensar. Eu sei lá. Pra mim, ao que eu entendo, eles são um grupo que não tá muito feliz com a forma que o mundo funciona. Sinceramente, eu também não tô muito, não. Na morte, todos somos iguais. E por que em vida somos diferentes? Não faz muito sentido isso. De qualquer forma, o que eu sei é que ele olha assim. Aquele cara não é da Tretzer? E ele aponta pro Elos. Eles olham pra mesa assim, tipo... Sabe quando você olha assim de vislumbre, aí você vira a cara e você olha de novo? Eu não sei o que tá falando. Literalmente, se eu não me engano, o nome dele é Elos. Ele é uma figura um pouco famosa. Um pouco. Não muito. Mas ele ficou conhecido por aqui em Mondstadt mesmo. Por causa do orfanato, não é? De uma espécie de orfanato que... eu não sei muito não. Sei lá. Enfim. O Elos. Você deve ter se confundido. Entendi. O que mais eu sei? Eles têm bastante aristocratas. A maioria são aristocratas. Mas tem uma figura que ela é bem famosa. Se eu não me engano, ele é chamado de... Como que é o nome? Vamos ver se você entende isso daqui. Joga um outro carisma. Vamos ver se você entende essa analogia. Quer roletar? Eu quero. Então roleta. Esse é o segundo dado, né? Esse de agora. Esse daqui é o segundo. Agora é o terceiro. Vai manter esse? Eu tenho mais 2? Tem. Vou roletar. Então vai. Vai fazer o gacha. E aí? É esse ou o próximo? É esse ou o próximo? Vou roletar de novo. Vai tirar 300 mil. É que essa é a última pergunta. É. Basicamente. Tá. A última pergunta é porque agora a gente vai passar pra próxima cena. Ele faz um símbolo, como se, tipo assim, ele pega uma... imagina assim, ele segura alguma coisa na mão, e aí ele começa a bater nela, como se estivesse martelando. Eu não lembro o nome desse cara, mas me explicaram o nome dele assim pra eu entender. Mas ele é um cara muito perigoso, pelo que dizem. É alguém que é procurado. E ele é uma das pessoas da Trace mais famosas. O John Wayne, você quer ver um ferreiro? Não. Alguém que mexe com ar? Não, eu esqueci. Aí ele começa a fazer de novo gestos e você não tá entendendo nada. Quando você bate de vislumbre, você consegue ver uma cena que te preocupa muito. E você acaba perdendo meio que o fio, né, da pergunta. Você olha pra um lado assim, quando você tá tentando pensar, e você só vê o cara do canto soltando um brilhinho e a Paty está na frente dele. Você vê isso e você, tipo, meio que desliga o cérebro um pouquinho assim. Tipo, sabe quando dá um branco, você só esquece o que você tá falando? Você se foca mais naquilo. E nessa hora, uma palma muito alta ecoa por todo o salão. É uma palma gigantesca, que deixa um som que todo mundo fica quieto e chama a atenção de todos. A palma veio daquele colosso armadurado, de uma armadura branca. E nessa hora, a Arconte aparece de novo. Pessoal, neste momento, eu acredito que é a melhor parte para o nosso grande e querido discurso. Gostaria que vocês pegassem uma mesa e sentassem para ouvir algumas palavras de pessoas conhecidas do Arconte. Além disso, isso daqui também vai servir para falar sobre os planos futuros que a cidade de Mondstadt terá. Por favor, escolham um lugar. Escolham rápido, esquerda ou direita? E aí, bora pra esquerda. Esquerda. Rapidamente, vocês sem pensar duas vezes, vocês vão seguindo pra área da esquerda. Vocês veem todo mundo se movendo muito rápido. Tipo assim, vai pra lá, outro vai pra cá. É uma bagunça. E, inclusive, você vai indo pra esquerda. O Chan Hao também vai indo pra esquerda. Cada mesa tem 5 locais. John Wei, você consegue se sentar juntamente ao Chan Hao numa mesa. Pats, joga uma agilidade. Pode ser um voo, mas aí você vai ter que dar uma arriscadinha. Pior que eu tinha falado isso direita, velho. Só que tá mutado. Tá mutado. Não quero nem saber.
vou já vou. Você vai. Isso daí é um voo ou uma agilidade? Quando a gente voa, você quer dizer o voo do jeito que eu tava fazendo ou. É um voo, não. Você vai, tipo assim, começar a se impulsionar mesmo. Tipo, pra você chegar, entendeu? Não que você vai sair do chão e vai ficar claro que você tá fazendo isso. Mas talvez chame a atenção. Você quer arriscar de novo? Quer dizer, se você manter esse dado, Vai você. agilidade. Oi? Vai agilidade. Vai agilidade. Quem vai ficar puto com a criança? Escorregar. Ok. Você começa a se aproximar daquele lugar. Você vai, tipo, voando até que você bate no microfone da Arconte. De cara! E você só bate assim, você cai. Você tava ali, né, o John Way, indo ali em direção, quando você olha, você só vê a pá downada no microfone. Tanto o Arconte quanto o cara armadurado não conseguem entender o que bulhufas é isso. Tá todo mundo quieto. O que o John Way estaria pensando nesse momento? Eu não conheço a pessoa. Só olho pro lado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Arconte olha pra você assim, pá, tipo, meio em dúvida, sem entender o que é você. Até que um momento, você nota, Pat, os olhos dela meio que dando uma pequena regalada. E... Tô com a Aurela. Sim, eu tô engado. Ela dá uma pequena regalada, ela olha assim pra frente de novo, e ela faz um sinal com a mão, e a figura armadurada, ela, tipo, te segura assim pelo braço. Você não tem nem como fugir. Não, você não tem, ele é muito forte. E te coloca numa mesa. Essa mesa tem você, o mesmo cara que você quase irritou, o tal do Shin, e mais outros 3 aristocratas random. Já na mesa do John Way, tem o John Way, né, o próprio, o Chan Hao, e mais outros aristocratas random, de qualquer forma. Enfim, ela começa o discurso. Foi há muito tempo. A Arconte, ela... Depois dessa cena de uma criatura batendo contra o microfone, ela fica meio... Ela meio que perdeu um pouquinho o jeito, sem entender o que aconteceu, de certa forma. Ela volta a olhar pra frente concentrada e diz: o Arconte desceu dos céus com a bênção dos ventos. Ele foi uma das centenas dos Arcontes que lutou na Grande Guerra e conseguiu permanecer vivo. Barbatos era um Arconte cujo diziam ser um homem justo e que lutava pela liberdade. Para dominar essa cidade, ele lutou contra um tirano terrível, um homem que reinava a Cidade dos Ventos, cuja anteriormente era denominada como a Cidade Amargurada. Em uma batalha feroz, o Arconte sobreviveu. Ele adaptou sua força e toda a sua concepção para um corpo humano. Em seguida, ele reinou este lugar com um punho de ferro. Entretanto, nem todos achavam ele perfeito. O Arconte teve problemas, assim como os demais. Dizem que ele foi capaz de presenciar os viajantes que passaram há 500 anos atrás. Entretanto, isso não se sabe se é verdade. Já em minha nação, o Arconte Barbatos, ele é dito como uma figura lendária. Talvez vocês não saibam, mas eu, como Arconte representante de Natlan, já tive uma história com ele. Ele me ensinou muito sobre como lidar com os humanos, como ser uma pessoa justa, como ser alguém que as pessoas irão se inspirar um dia. Mas nunca se sabe o dia de amanhã. E uma coisa como esta aconteceu. Enquanto ela vai falando, John Way, o Chan Hao olha pra você e sussurra: caramba, eu não tô entendendo nada. Será que é pra ela tá falando assim ou ela tá só lendo um texto? Ele tá puxando um papo aleatório com você. Mas você quer falar ou não? Você quer responder ou não? Eu olho pra ele assim, e eu falo, né? Venha,
Eu achei ela uma figura bastante interessante. Eu acredito que ela tenha bastante convicção no que ela diz. Joga um carisma. Vamos lá. (43). Vai manter ou não? Não, vou deixar essa aí. Você fala um pouquinho alto quando você diz isso. Você tá mais focado em ouvir o que ela tá dizendo. Algumas pessoas olham, tipo, um pouco assim pra trás, tipo, perceberam que tem alguém falando, mas não sabem quem é exatamente. Enfim. Chan Hao, ele diz: eu não gosto muito dela. Quero dizer, ela é uma Arconte diferente. Pelo que eu sei, Natlan, o Arconte não passa sua gnoses. Ele só habita um outro corpo. Então essa Arconte aí é a mesma Arconte desde que Natlan existiu. Só tá em um outro corpo, então ela não passa por um processo de morte. Sei lá, é uma coisa que eu não gosto muito. Ele diz e a Arconte volta a dizer: o fato é que houve uma injustiça. Algo que nunca deveria acontecer com um Arconte. Um assassinato. Vocês devem estar se perguntando desde que ficaram sabendo da notícia: o que, quem e como aconteceu. Mas, de acordo com as investigações, isso só pode ter sido obra de um grupo de pessoas. E nessa hora vira tipo um pequeno motim, assim. As pessoas começam a olhar e se perguntar: como assim? Quem? Mas quem seria que poderia matar o Arconte? E ela responde: só poderia ter sido a base do abismo, nas proximidades de Mondstadt. E as pessoas voltam a ficar quietas, pensando sobre essa possibilidade. Nessa hora, Pads, um dos aristocratas que tá na sua mesa diz: a base do abismo? Jamais. Eles são só um monte de Higchurgs fracos, que jamais poderiam lutar contra um Arconte. Deve ter sido culpa... E ele olha pro lado assim, pro Shin, né, que tá sentado todo relaxadão. Só pode ter sido culpa de alguma outra nação. Eu tenho minhas dúvidas. Minha mercadoria deixou de atravessar os mares meridianos e agora não consegue passar pela região de Sumeru e Niue. Então só pode ter alguma explicação sobre isso. O Shin encara essa pessoa e não diz nada, mas você já viu o olhar dele uma vez e você entende que ele não tá muito feliz. Tipo, ele já não tá alegre. Você quer falar alguma coisa, Pats, ou não? A Patis, nenhum desses caras parece que vale a pena conversar. E também tem o fato que ela não tem a capacidade de não gritar. De não falar quieto. De falar quieto, na verdade. Por causa da falta de carisma, então não. Pelo seu reconhecimento de entender a sua situação, você compreende um pouco mais você compreende um pouco mais como é conversar e dialogar com alguém. Os momentos certos e as horas erradas de falar. Você vai upar um ponto de maestria de carisma. Yay! Enfim, Arconte continua dizendo: a base do abismo tem sido um problema desde que ela se estabeleceu. Anteriormente, ao que os registros dizem, era só um pequeno grupo de Higchurgs que não foi extinto totalmente, já que eles são necessários para o ecossistema natural. Mas eles começaram a se expandir, e a natureza começou a se adaptar àquela área, que se tornou inacessível para as tropas de Mondstadt. Mas isso tem que acabar, e deve acabar. Eu, como Arconte de Natlan, pessoalmente vou junto com uma esquadra acabar com aquele lugar. E as pessoas ficam quietas, até que o Chan Hao diz: quê? Quando ele diz assim, esse quê, até os músicos que estavam tocando uma música suave, calma, param. Sabe quando dá aquela desafinada quando você erra? Tipo, um Arconte se propôs a lutar em um território que não é dele. E aí as pessoas ficam encarando, tipo, sem entender. Até o próprio Shin, que tava totalmente cagando, ele fica meio, como assim? O Elos, ele tá numa mesa que não tá muito próxima de vocês. Mas dá pra ver que ele tá anotando essas coisas, tá, tipo, escrevendo.
Já a outra moça que tá sempre acompanhando ele, vocês não conseguem ver ela em lugar nenhum. Enfim, as pessoas ficam incrédulas com isso. E ela continua dizendo: é um pouco chocante, mas é a minha forma de pagar pelo auxílio que esse mesmo Arconte já me deu no passado. Ele era um homem justo, e a civilização que ele tanto jurou proteger não pode cair nas mãos do mal desse jeito. Algum de vocês tem algo pra perguntar? Ou não está de acordo? Vocês querem perguntar alguma coisa pra ela? Eu vou ir baseado. Pode dizer esse momento. Eu quero. Eu iria baseado no que o Zangwei. Se o Zangwei falar alguma coisa, ela iria apoiar o que ele ia falar. Tá, então você não vai dizer, mas tipo, se o John Wei falar, você vai apoiar. Sim, Eu quero perguntar, eu queria concluir alguma coisa. Beleza, John Wei pode falar. Levantar a mão, assim. O Chan Hao olha pra você, tipo, meio chocado, assim. "Ah!" Tipo, você vai falar, entendeu? Tipo, what the hell? E, enfim, você levanta a mão e ela volta a sua atenção pra você. Os olhos escarlate dela te penetram e você sente um calor indescritível no seu corpo. Enfim, pode perguntar. Eu acho que é de... perdão a interrupção. Eu acho que é de conhecimento... de bom conhecimento geral. Saber como será feita essa luta na base do abismo. Já que, como todos nós sabemos, esse é um lugar que é extremamente perigoso. E, sem querer ser rude, mas o território de Nazca é bem longe daqui. Então, as tropas certamente estariam em desvantagem territorial. Mas isso é somente uma dúvida. Joga um carisma. Que sempre os soldados. Vai querer boletar. Eu vou. Ih! Ai, What the hell? Muito bem, vai manter o 27. Você só tem mais 2 dados sobrando. real não. Enfim, ela responde: isso não será um problema. Natlan é uma nação unida e mantida pelo fogo da alma. Enquanto eu estiver aqui, ninguém nunca estará distante de mim. Ela disse uma frase enigmática, mas que talvez seja a resposta pro que talvez seja alguma técnica dela. Nunca estar distante, fogo da alma. Não tenho O que certeza. ela falou? E eu não vou repetir. Ok. Enfim, Fogo da alma nunca está ela ainda responde, ela ainda fala mais uma coisa pra você. Mas de fato é um questionamento muito válido. Ela suspira. Eu não tenho medo dos monstros do abismo. Eu tenho medo do que trabalha com o abismo. É fato de que existem organizações que não são bem vistas. Próximo a esta região, ao que eu sei, ainda tem o fato de que Sneshnaya não se pronunciou de forma alguma. Eles não responderam a mensagem para vir aqui. Nenhum representante. Nesse momento fica quieto. Até que o Shin, ele só fala. Ele nem levanta a mão, ele só fala. Os malditos aristocratas de Sneshnaya, eles são um bando de covardes. A última vez que eu os vi foi no campo de batalha. E deu pra entender muito bem qual é o intuito deles. Eles só querem se aproveitar como eles fizeram no passado. A história de que os Fatuis tentaram condenar esse mundo, mesmo que eles não existam mais ou coisa do tipo, eles ainda são um bando de idiotas. É uma opinião bem polêmica. Arconte não se pronuncia sobre isso. E diz: e quanto a Inazuma? A situação com Inazuma ainda não se resolveu, não é mesmo? Sem o acesso para a base do abismo, Inazuma não poderia ter chegado aqui. Não pense que eu me esqueci de vocês. O Shin parece que não gostou dessa frase. Parece que ela quis insinuar alguma coisa bem alfinetada. Ele fica quieto em seguida, como se ela tivesse calado ele. Ela volta a dizer, limpando a garganta:
Bom, já pode voltar essa música. E aí o músico, ele já, tipo, liga de novo, né? Tipo, acorda. E ela volta a dizer: com o sucesso nas operações da base do abismo, eu planejo criar uma zona neutra. Uma área cujo pode ser cultivada de tudo. Pelo que eu fiquei sabendo, em Sumero, na antiga academia, foi encontrado um registro de uma espécie de fóssil. Um fóssil que ainda estava se regenerando. Uma parte de algum animal morto que conseguia se manter vivo até na situação do Carmesim. Eu entrei em contato com a Arconte de lá. Ela me disse algo. Ela me disse que aquela ali é uma relíquia do passado, da antiga cidade que originou esse mundo, cujo ainda está sendo estudada. De qualquer forma, é um avanço para todos nós. A minha ideia é criar uma zona onde o progresso de Mondstadt continue, para que essa cidade não continue sendo isso que ela está hoje. Que cá entre nós está distante de ser o seu ideal. O Arconte propunha uma cidade livre, e ela é livre, porém não é perfeita. Enfim, o líder da funerária é o Wan Chen. E aí o Chan Hao tá ali, tipo, comendo umas uvas assim. Eu fiquei sabendo sobre uma coisa em Niue. Parece que há algum tempo atrás, aquele grupo, Tretze, apareceu em Niue, não é mesmo? Ou pelo menos um representante. Ele responde: é verdade, eu acho. Eu acho? Você, como um representante da ordem, do fluxo da vida, deveria ter reportado essas ações ao governo e aos Milleriths. Eu questiono suas ações. Eu sei que você é uma pessoa que adora que o fluxo da vida permaneça, mas a ordem é mais importante do que isso. Nessa hora, do outro lado, o Elos levanta a mão. E ele diz: e qual o problema dessa facção ter aparecido em Niue? Até onde eu sei, eles não têm feito muita coisa ruim. Ou melhor, nada ruim como o que os Fatuis fizeram no passado. E ela contra-argumenta: na verdade, há sim um problema. Ela pega um papel e lê: o seu codinome é Neil. Ele é um homem procurado pela justiça por ter matado uma série de pessoas influentes em Niue e em Fontaine. Ele é um homem perigoso e que disse ser um, entre aspas, extorquidor profissional. Ele não consegue se dialogar em línguas compreensíveis, mas os seus atos falam pelas suas palavras. Ele é uma pessoa brutal e que se diz como um fugitivo de perigo máximo. Esse é o tipo de pessoa que você busca defender? E o ego se cala também, fica na dele. Algum de vocês quer falar alguma coisa? Sim, não, sim. Vai falar esperando geral, né? Tá só nas Eu não vou falar patas. nada. O quê? Eu não vou falar nada, mano. Ah tá, achei que você ia falar. Vou bater palmas. Não. É, gente, Neil Livre, é isso aí. Joga um inteligência, John Wayne. Então já foi. Vamos lá. Sim, só ele pode entender isso. 62. Parece que esse nome lembra alguma coisa que você viu ainda hoje nessa festa. Neil significa alguma coisa numa das línguas mais famosas do mundo, que é de Fontaine. Mas você não tem certeza. Enfim, ela diz: pois bem, para finalizar, tudo que eu busco é que Mondstadt continue sendo a nação que ela é. Uma nação que busca liberdade. E que esse título de A Cidade Amargurada se esvaia junto com o seu passado. Relembrando, enquanto nós não identificarmos a gnoses do Arconte, não poderemos eleger um novo. E nesse momento eu estarei sobre o comando desta nação, juntamente com a de Natla. Pois bem, eu acho que já podemos ir conduzir a cerimônia, não antes de uma pequena pausa. Nessa hora,
Ela sai do microfone e começa a descer do palanco. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Quando ela desce, aquela figura armadurada diz: vocês podem aproveitar a mesa de jantar. Léo. E meio que tudo volta ao normal. As pessoas se levantam dos seus lugares e vão indo aproveitar o banquete que ainda tá ali. Antes do último período, que é o ritual. Vocês têm 10 minutos aí. E não é uma mudança de cena, então não vai resetar os turnos de vocês, né? Os dados. Eu não usei nada. Eu ainda tenho tudo. Enfim, vocês vão querer falar com alguém, fazer alguma coisa? Eu quero falar com a Arconte. Tá. Joga uma agilidade primeiro. Vamos lá. Mais velho com agilidade? Você vai tentando ir atrás dela, John Wayne. Só que tem uma multidão ali no meio e ela tá bem distante, voltando pra algum lugar. Então você não consegue se aproximar dela. Ou você pode tentar chamar o nome dela usando um carisma. Vou fazer isso. Eu, aproveitando disso, eu gostaria de observar qual quarto ela tá tentando ir. Intelligembers. Tá. Gastando um carisma você vai poder falar com ela. Tipo, sem usar o dado, porque você vai conseguir. Mas só vai sobrar daí um dado de carisma pra você nessa cena. E Paris, tem muita gente na sua frente. Você não consegue identificar pra onde ela tá tentando ir direito. Enfim, você pode chamar ela aí, o John Way. Eu vou me aproximando assim, né? Eu vou esbarrando nas pessoas assim. Falo, Arconte, com licença. Ela se vira e olha pra você. E, tipo, fica esperando você se aproximar, né? Eu vou chegando assim. Com licença. Meu nome é John Wayne. Eu sou representante da família Jung aqui nesse evento. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quando você diz isso, você repara, ela é muito pituca. Ela deve ter por volta de 1,50 m. E quando você tava se aproximando dela no palanque, você não percebeu, porque o palanque é alto, né? Mas ela é muito pituca. Muito. Enfim, pode fazer suas perguntas. Ela não responde, mas parece que tá atenta ao que você tem a dizer. Enfim. Eu achei muito importante o discurso que você fez. É realmente admirável a sua devoção a querer governar uma nação tão grande. Quanto a isso, eu realmente fico curioso. Por acaso você teria alguma informação sobre o que pode ter acontecido com o Arconte? Joga um carisma. Esse carisma aí é bem sorte. Vamos lá. Eu vou roletar isso aqui, senão não Olha, você tem um dado ainda, você tem um dado pra isso. Vai ser esse? Vai ser esse. Ela se impressiona com a sua postura e com a sua forma de falar, né? Vamos dizer, o seu profissionalismo. E diz: teorias, ideias é o que nós não faltamos de ter. A minha concepção é que, no mínimo, foi alguém muito forte. Ou alguém que estava preparando isso há muito tempo. Eu só conheço um homem que tem um preparo tão grande. E também só conheço uma pessoa muito forte capaz de fazer isso. Você... Como que é seu nome? Meu nome é John Wayne. Parece ser um viajante de Liu. Fico impressionada com a forma com que você se porta. A sua etiqueta é realmente de um aristocrata de Liu. Não vou me esquecer da sua aparição. Enfim, se eu tivesse que dizer a alguém com um preparo capaz de fazer isso, ela começa a pensar. Ela olha e tipo assim, ela olha ao redor da sala. A ideia que você tem ao ver essa ação dela é como se, tipo assim, com certeza tem alguém ou pessoas que são capazes de fazer isso naquela sala, com preparo. Tipo, meio que reconhecendo que, tipo, tem gente ali que é capaz sim de fazer isso. Ao mesmo tempo ela diz:
Bom, são só especulações, mas se eu tivesse que dizer alguém forte, eu não poderia dizer um nome diferente do... E aquela armadura, ao lado dela diz Rizzo. Eu vou escrever o nome em breve, tá? Você nunca ouviu esse nome na sua vida. Você tem certeza. É um nome muito particular. Muito, tipo, próprio. Eu receio que eu nunca ouvi falar dessa pessoa antes. É mesmo? Ele é alguém famoso nas regiões orientais. Rizzo é o que a gente pode dizer que é o ápice de um humano. É uma pessoa muito forte. No mínimo eu diria que é isso. Talvez... E ela começa a pensar. E o homem da armadura ali, como se estivesse prevendo o pensamento dela, diz: mesmo que ele pudesse lidar com a base do abismo sozinho, eu duvido que ele se contentaria só com isso. Talvez a sede pela batalha dele tivesse que se extrair ainda mais. E seria um problema lidar com a fúria dele. Tem razão. Arconte responde. É por isso que nós não chamamos ele aqui, né? Pra ele não causar um tumulto. E ela começa a se virar de costas. John Wayne, não é? São só teorias. Sim. Nada é comprovado. Mas com certeza, se tivesse que ser alguém, seria alguém que está nessa sala ou Rizzo, cujo eu duvido que faria alguma coisa dessa sem motivo. Você realmente nunca ouviu falar sobre o acordo? Mesmo sendo de Lewis? Eu receio que não. Então eu vou te contar. Ela se vira antes de partir. Dizem que há algum tempo Rizzo foi capaz de dividir a terra entre Mondstadt e Snechinaya. Por conta de algum duelo que ele estava tendo com alguém daquela área. O fato é que ele se provou ser uma adversidade muito forte. Ele não tem uma visão, pelo menos ao que se sabe. Mas ele é dito como criado para lutar. Ele é o que a gente chamaria de o combatente perfeito. Eu nunca vi ele pessoalmente. E mesmo se visse, teria que haver uma certa uma proteção ao meu redor. Por sinal, você sabia? E ela diz uma coisa: arcontes não são fortes. Ou eles se tornam, ou eles continuam fracos. O Barbatos era um arconte bem poderoso, mas não o mais forte. Mas eu duvido que ele duraria contra ele. De qualquer forma, por conta da força de Rizzo, que foi capaz de dividir a terra entre Mondstadt e Snechinaya há um tempo atrás, foi criado um acordo, onde a cada ano ele seria movido de nação. Para que ele não ficasse em um único lugar e enjoasse e acabasse causando algum tumulto, alguma complicação. E quando ela diz complicação, você já entende, tipo assim, pra ele não fazer merda, pra ele não matar ninguém. Ou seja, a cada ano ele muda de localização totalmente. Ele não pode mais viver naquele lugar. É obrigado a roletar. É isso. Eu acredito que é isso. E ela vai indo embora. Quando ela sai dali, né? Meio que... Tipo... Como que eu digo? Você consegue ouvir uns passos atrás de você e você consegue ver o Chan Hao se aproximando. E ele diz: você tá com uma cara meio séria. Ele fica olhando assim, meio que fixadamente assim na direção dela por alguns segundos. Não aprecio a informação. E ele olha pro lado assim. Ah, eu nem notei você aí. Eu percebi, você tá viajando. Desculpa, estava apenas tendo uma conversa sobre nossos assuntos em comum com um arconte. Bom, Nada demais. o Chan Hao diz: eu tenho que me preparar nos fundos. Então a gente se vê na hora do ritual.
Ele faz um tchauzinho e se aproxima da saída pra ir embora. Eu gostaria de seguir o Shang-Hao. Você pode jogar uma agilidade ou você pode jogar um voo. Dessa vez eu vou começar a usar o voo. Só que o voo seria. Eu estaria utilizando meus dados de voo pra todos eles ou seria pra rerolagem? Pra rerolagem, né? Como o do John Wayne. Ok. Bom, vai ser voo, só que o voo já antes descrito. Chamar atenção, eu não quero que seja. Tô indo. 19. Vai roletar? Não vai? Não. Roleta, mano. Vai que vem o 1. Por que eu não tô 19? Enfim. Você vai seguindo ele. Você começa a planar um pouco mais alto do que você estava. E ligeiramente você sai da mesa que você tá e você começa a seguir ele. Você vai querer seguir ele literalmente ou parar onde ele entrar. Meio que. Peraí, como assim parar onde ele entrar? Ele vai ir pra uma sala se preparar. Como ele disse, ele vai se preparar pro ritual. Você vai querer entrar nessa sala ou você vai parar ali, tipo, na entrada do lugar? A entrada no lugar parece ter alguma coisa? Ou é um corredor? É uma porta de madeira simples. Tem nada demais. Eu gostaria de ficar do lado de fora. Então. E eu gostaria de ficar tentando ouvir o que ele tá falando alguma coisa. Olhando em volta, tem alguém mais. Tipo, alguma indicação de vida em volta também? Como? Uma coisa de vida? Uma indicação de, tipo, ok, tem gente em outra sala. Não, não parece. Então eu ia querer ficar ouvindo pela porta o que ele tá falando. E às vezes ficar com um olhinho, tipo, na fresta da porta. Tipo, no buraquinho da chave. Pra ver o que tem lá dentro. Beleza. Você bota seu olhinho ali no buraquinho da chave. Eu vou trocar o tema, um segundo. Isso é muito bom, velho. Eu quero ver qual que é desse cara, mano. Eu já estava planejando em Arconte, só que tipo, o Arconte ia me ver 100%. Sim. Não ia não, mano. Era só você ir, mano. Não, velho. Eu tenho meus limites, eu ainda tenho 5 de vida. Meu pai é tão burro assim. Você coloca os seus pequenos olhinhos ali entre a fresta da porta. E você começa a, tipo, ter uma pequena visão limitada. O Shang-Hao entra na sala, ele tira o chapéu dele, tira o casaco pesado dele. E a sala parece ser bem organizada, mas não dá pra ver muito porque é uma frestinha da porta. Neste momento você consegue ver algo. Pela porta, por algum tipo de porta que tá na sala ali dentro, aquela figura armadurada branca aparece. Ele diz: está tudo pronto? Ele responde: ah, sim, é claro que está. O ritual pode começar em breve, eu só tenho que fazer alguns preparativos. Por sinal, você pode dar uma olhada nessa área aqui do texto? E a figura armadurada se aproxima. Quando ele se aproxima, você consegue ver. O Shang-Hao coloca a mão nas costas dele e tira uma alma. Um som muito pesado de algo caindo faz. Tipo assim, ecoa através da porta. Mas não dá pra ouvir no salão, porque tem muita gente falando. Mas você consegue escutar. Ele cai, tipo, no chão. E você consegue ver uma alma assim na mão do Shang-Hao. Ele pega isso e você consegue ver uma outra coisa. Ele coloca essa alma no corpo que parece estar numa espécie de caixão. Uma ventania começa a surgir através dessa fresta, Paty. E acaba que entra um cisco no seu olho. E você perde um pouco a visão, assim. Quando você volta, você consegue ver uma outra figura em pé com o Shang-Hao. E a figura armadurada tá ali deitada no chão. Ele diz: realmente parece que deu um pouco certo, mas nem tanto. A pergunta é: como que a gente vai fazer isso? E uma voz meio melancólica
diz: de fato, a espinha do dragão é um grande problema. E ainda mais é a presença de Snechnaya. Você escuta um ranger de dentes. E parece vir dessa outra figura de pé agora. Se não fosse aquele estúpido daquele arconte. E parece que a mão tá... essa figura tá apertando bem forte a mão. Com raiva. É perceptível. O Tianhao diz: a gente deve contratar o Rizel? Ele iria aparecer aqui. Você sabe disso. Enquanto ele vai limpando a mão. Não. Ele pode ficar fora disso. Por agora. Pera aí. É minha obrigação. Tem muitas pessoas ali dentro, ou parece que ele tá falando consigo mesmo? Ele tá falando com a pessoa que levantou do caixão. Ok. A gente pode deixar o Rizel fora disso. Por agora. Então, pra onde a gente vai? O Tianhao disse. De acordo com as minhas teorias, existe um lugar que ainda não foi descoberto. Uma oitava nação. Talvez seja lá onde esteja a sua resposta. Como eu disse, na vida somos diferentes, mas na morte somos iguais. Talvez aí esteja a resposta que você quer. De fato, ser um arconte é realmente um saco. Enfim, eu te encontro em breve. Essa figura volta pra dentro do caixão e dá pra ver o Tianhao tirando uma alma de dentro dela e colocando de novo na figura armadurada. Que agora ele tipo realocou, né? Tá sentadinha direitinho. Quando ele coloca a alma, a figura diz: onde eu estou? E o Tianhao diz: você tá passando bem? Você deu uma tropicada e eu te coloquei aqui sentado e... você perdeu um pouco a consciência. Será que não é essa armadura? Me desculpe, ele se levanta abruptamente. Talvez seja. É que eu não tô muito acostumado a ficar com isso daqui por tanto tempo. De qualquer forma, eu peço perdão. Eu acredito que agora já seja o momento de começar o ritual. E o Tianhao responde: ah, sim, de fato. É mesmo. Estamos te esperando. Você tem 1 minuto. Ele sai pela porta, a figura armadurada. Não pela porta da paz, mas pela mesma porta que ele entrou. E o Tianhao, ele vira a atenção dele pro caixão. Ele fecha ele e pega uma espécie... É tipo um cabo. E no topo dele parece uma vassoura. Sabe um esfregão? Vira de ponta cabeça. Aí fica todo aquele cabelo do esfregão descido. Imagina isso. E além disso tem uma plaquinha de madeira com alguma simbologia chinesa ali. Que você não consegue compreender, Paty. É isso. Ele começa a passar isso no caixão e começa a preparar pra levar ele. E nessa hora você percebe que tá na hora de você ir embora. Ou talvez você possa segui-lo ainda mais voando. Você quer arriscar ou quer ir embora? Eu acho que a esse ponto eu vou embora. Nossa senhora, mano. Eu não tem porque eu seguir ele. Eu já recebi toda essa informação. Eu não vou ir atrás de... Se eu morrer aqui, ninguém sabe isso aqui. Eu vou ir embora. Muito bem. Você vai indo embora dali. Você volta pro meio da multidão e você vê pela mesma porta que você saiu correndo, tipo, em 30 segundos, saiu o Tianhao empurrando o caixão. Aquela coisa tensa, aquela sensação de que, tipo assim, caramba, tem alguma coisa séria, volta pra você, Paty. Nessa hora, o tema para, a Arconte retorna pro palanque e diz: nós iremos começar agora o ritual. Nesse momento, o Tianhao começa a entrar empurrando o caixão.